Está gravando, então agora eu vou compartilhar. Então, hoje não esquecemos. Então, vamos começar. A harmonização de hoje é o Fonte Viva, a lição 93, altar íntimo. Temos um altar, de Paulo, no Evangelho de Hebreus, capítulo 13, versículo 10. Então, o que Paulo fala nesse trecho do capítulo 13? Fala do altar íntimo. Então, ele pede, na verdade, que a gente se conserve entre a caridade fraterna. Ele dá uma fala com esse objetivo, da fraternidade, da caridade fraterna. Ele fala também da hospitalidade, dos encarcerados, de toda essa preocupação que a gente tem que ter em relação à hospitalidade, de sermos receptivos com as pessoas que estão necessitadas nesse momento, dos encarcerados, dos maltratados, dos encarcerados, às vezes dentro da própria casa. Eles estão presos naquela preocupação, naquela depressão, naquela aflição. Os maltratados, todas aquelas pessoas que se veem numa situação de assédio moral ou físico, dos casamentos, né, dos nossos casamentos em relação aos nossos companheiros e das uniões em relação aos nossos filhos, aos nossos pais, e da avareza. Então, nesse momento que as pessoas estão precisando de tantos bens materiais no sentido de alimento, as pessoas também precisam do nosso amor, do nosso respeito, da nossa caridade, do nosso companheirismo, da nossa atenção. Ele fala também da diversidade das doutrinas estranhas e da importância do fortalecimento da nossa alma. Então, de como que a gente pode se manter equilibrado nesse momento. E de não negligenciarmos a beneficência e a liberdade. E ele termina falando principalmente sobre a importância de orar. Orar a oração para nós, para as nossas necessidades, e principalmente a oração para todos aqueles que estão passando por aflições no momento. Né? Então, isso é o que tem no capítulo 13 do livro de Hebreus. Então, agora vamos ver o que o Emmanuel faz de harmonização e de observação. Até agora construímos altares em toda parte, reverenciando o Mestre e Senhor. De ouro, de mármore, de madeira, de barro, recamados de perfumes, preciosidades e flores, erguemos santuários e convocamos o concurso da arte para os retoques de iluminação artificial e beleza exterior. Materializado o momento da fé, ajoelhamo-nos em atitude de prece e procuramos inspiração divina. Então, a importância da prece. Realmente, toda movimentação nesse sentido é respeitável, ainda mesmo quando cometemos o erro comum de esquecer os famintos da estrada em favor das suntuosidades do culto, porque o amor e a gratidão ao poder celeste, mesmo quando mal conduzidos, merecem veneração. Então, o nosso olhar em relação ao outro. Todavia, é imprescindível crescer para a vida maior. O próprio mestre nos advertiu, junto à samaritana, que tempos viriam em que o Pai seria adorado em espírito e em verdade. E Paulo acrescenta que temos um altar. A finalidade máxima dos templos de pedra é a de despertar-nos a consciência. Então, é importante da gente ir num culto, numa igreja, numa sessão espírita, aí é que a gente recebe o despertar, aí é que a gente escuta a palavra. O cristão acordado, porém, caminha oficiando como sacerdote de si mesmo, glorificando o amor, o ódio e a paz diante da discórdia, a serenidade à frente da perturbação e o bem à vista do mal. É o nosso olhar. Não olvidemos, pois, o altar íntimo que nos cabe consagrar ao divino poder e à celeste bondade. Comparecer ante os altares de pedra
de alma cerrada à luz e à inspiração do mestre. É o mesmo que lançar um cofre impermeável de trevas à plena claridade solar. Se as ondas luminosas continuam sendo ondas luminosas, as sombras não se alteram igualmente. Então, essa alteração das sombras cabe a nós fazer. Apresentemos, portanto, ao Senhor as nossas oferendas e sacrifícios em cotas abençoadas de amor ao próximo, adorando-o através do altar do coração e prossigamos no trabalho que nos cabe realizar. Então, tudo aquilo que no Hebreus aparece, ele aprofunda durante essa harmonização. Então, a importância da prece, a importância de olhar ao outro, a importância da caridade, a importância de conhecer a palavra de Jesus e colocá-la em prática. Então, quem quiser colocar mais alguma coisa. Boa tarde, Marisa. Boa tarde. Eu estava com problema de som, por isso que eu demorei um pouco. Desculpa, mas estou aqui. Sem Boa problema. tarde a todos, amigos. Oi, Marisa, tudo bem? Então, não tem mais nada, Priscila? Então, vamos lá, então. Peraí. Então, a gente vai começar, eu vou passar um filmezinho de 1 minutinho, né, para a gente ver, para fazer uma pequena introdução, tá bom? Se a internet permitir. Vamos ver aqui. Então a internet não está indo, vamos ver. Deixa eu tentar de novo, peraí. Senão eu deixo o filminho para depois. É 1 minutinho só. Vamos lá. Isso agora foi. Não está indo. Deixa eu ver. Então, vamos começar mesmo com o slide, aí o filme acho que não está passando, deixa eu ver que não está dando para... A internet não está rodando, né? Então, vamos lá. Então, vou começar, né, com esse slide... Agora entrou, sem vergonha. Deixa eu ver. Vamos ver se entrou o vídeo. Acho que entrou, né? Vamos lá. A gente está vendo o primeiro slide, o segundo, na verdade, não o do olho, lá do vídeo. Ah, não tá. Eu vou voltar aqui, peraí. Agora vai passar. No meu tá passando, não, agora ele vai. Tá sem som. Tá sem som? Tá. Ah, que saco. Não sei como é que faz para verificar o som aqui. Tá sem som? Você desculpem, então. Aí a gente depois manda para vocês. 1 minutinho. É só uma música, na verdade, né? Não tem palavras. Uma música de fundo, É.
Então, eu coloquei nessa introdução para a gente ver como é grande, né? Nós temos aí o universo e temos nós também, que somos um pequeno universo dentro de nós, né? Então, vamos começar. Depois eu passo o filminho para vocês no WhatsApp. Então, eu comecei a nossa aula com o verbo da criação, né? Então, assim, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. No princípio, estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele. E sem ele, nada foi feito de tudo que existe. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Em João, né, capítulo 1, a 5. Então, mostra, né, que sem Deus, né, nada que existe hoje, né, seria feito sem, né, a participação de Deus, que é o nosso Criador, como nós vimos nas aulas iniciais, né, com a Luzia. Então, eu vou começar com a nossa Via Láctea, né? No livro Evolução em Dois Mundos, ele faz uma definição, né, do que é a nossa Via Láctea. Eu vou falar para vocês que interessante a definição que ele dá. Então, ele está, né, no livro Evolução em Dois Mundos, tá? Eu vou fazer então para vocês, peraí. Deixa eu ver o capítulo aqui. Estamos te ouvindo, Priscila. Ah, não está ouvindo? Agora sim. Peraí. Ah, tá. Então, peraí um pouquinho, tá? Então, o Evolução em Dois Mundos, tá? Nossa galáxia. Então, para idearmos, de algum modo... Priscila, só um minuto. A gente está vendo uma tela branca. Agora sim, tá. Tá, então vamos lá. Para idearmos, de algum modo, a grandeza inconcebível da criação, comparemos a nossa galáxia à grande cidade, perdida entre incontáveis grandes cidades de um país cuja extensão não conseguimos prever. Tomando o Sol e os mundos, nossos vizinhos, como apartamentos de nosso edifício, reconheceremos que em derredor repontam outros edifícios em todas as direções. Priscila? Oi, tá ruim o... A gente não está vendo o que você está lendo. Não, eu não estou passando nada. Na verdade, é só a galáxia mesmo. Né? Então tá, Aceitando desculpa. os instrumentos de longo alcance da nossa sala de estudo, perceberemos que nossa casa não é a mais humilde, mas que inúmeras outras lhe superam as expressões de magnitude e beleza. Aprendemos que, além da nossa edificação, né, que é a nossa galáxia, que ele está se referindo, né, salientam-se palácios, arranha-céus, como Betelzig, no distrito de Órion, Canopus, na região do navio. Então, ele está falando de outras galáxias, tá? Arcturus, no conjunto de Boieiro, Antares, no centro de Escorpião,
e outras muitas residências senhorais, imponentes e belas, exibindo uma glória perante qual todos os nossos valores se apagariam. Então, ele está falando que a nossa galáxia, independente de ela é grande, né, ele está falando, existem muitas outras maiores, tá? Então, ele fala assim, ó, por processos ópticos, né, verificamos que a nossa cidade, que é a nossa galáxia, né, apresenta uma forma espiralada e que a onda de rádio, né, avançando com velocidade da luz, né, gasta 1000 séculos terrenos para percorrer o diâmetro todo, né? Então, nela surpreenderemos milhões de lares nas mais diversas dimensões e feitios, instituídos de há muito, recém-organizados, envelhecidos ou em vias de instalação, nos quais a vida e a experiência exameiam vitoriosas. Então, ele fala, né, que além da nossa, né, existem outras várias galáxias, tá? Umas que estão mais antigas, outras que são mais recentes, né? Todas elas, né, com uma imensidão que a gente não consegue imaginar. Tudo isso é criação de Deus, tá? Desculpem aí a falha no início. Então, vamos lá. Elementos gerais do universo. Aí nós fazemos os seguintes questionamentos, né? Alguém já parou, né, para pensar como é grande o universo, como ele surgiu e do que ele é feito? Né? O início lá do Livro dos Espíritos. E aí? Alguém já parou um dia para pensar e ver como é, né, diverso, né, como o nosso universo ele é cheio de galáxias, né, de planetas, enfim, de como ele foi feito? Será que algum dia, né, será dado ao homem a possibilidade de entender o universo em sua totalidade? Né, o que vocês acham? Você acha que nós vamos conseguir um dia? Aos poucos nós estamos entendendo, né? Nós estamos vendo que conforme a humanidade ela foi evoluindo, né, esse entendimento foi melhorando. Será que um dia vai dar esse entendimento? Acho que não. É, aos poucos, né? Você sabe que estudando filosofia também a gente está aprendendo tanta coisa relacionada aos filósofos nessa época de criação, muito interessante, muita coisa boa. Então ele fala, a ciência poderia ajudar o homem a penetrar em alguns segredos da natureza? E aí? Né? Tanta coisa que a gente não consegue imaginar, né? Como foi feito. Então, respondendo as questões, né? Se alguém já parou para pensar como ele é feito. Então, aí no Livro dos Espíritos, no capítulo 2, as perguntas de 17 a 28, ele vai respondendo, né? Entende-se que, não, né? Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo, né? No mundo que nós estamos aqui encarnados, tá? Será que algum dia, né? Será revelado, né, a ele? Então, vamos ver. O véu de conhecimento se levanta para ele à medida em que ele se depura. Né? Lembra que eu falei, nós estamos evoluindo, né? Nós estamos depurando. Então, porém, né, para entender certas coisas, ele precisaria ter faculdades que não possui. Então, muitas das coisas que a gente não entende, não é porque realmente as nossas faculdades hoje, né, os nossos sentidos, não nos permitem entender, né, estando encarnados. Mas, de repente, desencarnado, pode ser que a gente entenda muito mais, né? Mas isso vai depender também de muito, né, do nosso, na nossa depuração como espírito. Aí ele fala, né, a ciência, né, ela pode ajudar o homem a penetrar nos segredos da natureza? A gente sabe que, né, muitos dos cientistas conseguem descobrir muitas coisas, mas acho que até o momento em que Deus permite que a gente conheça. Então, vai sendo desvendado conforme a possibilidade de ter o nosso entendimento. Então, a ciência ela foi dada para o nosso adiantamento. A gente viu lá, né, na época de Kardec, na época de Napoleão, né, foi indo. Por quê? Porque a ciência ela tem que caminhar paralelo. Então, para isso, né, que tem esse adiantamento, senão a gente não conseguiria entender. Então, essa evolução, né, ela é constante. O pensamento é constante, então a evolução é constante. Mas não ultrapassa os limites que Deus fixa para nós, tá?
Mas se ele se achar útil, né, ele pode revelar alguma coisa quando é necessário. No caso da ciência, né, no caso que a gente está vendo, quanto tempo não demorou para a gente, para os cientistas, né, a gente, eu não faço parte do clube de cientistas, mas para descobrir, né, a questão do coronavírus, essa coisa toda. Então, vai ser feito no momento em que a gente vai ter no merecimento, né? Aí a gente vai conseguindo ter, né, esse entendimento e vai revelando, né, algumas coisas que a gente consiga resolver. O que é Deus? Né? A gente viu lá nas aulas da Luzia, né? Então, Deus é a causa primária de todas as coisas, é a inteligência suprema do universo. Então, não teve princípio, mas todas as coisas existem, né, pelo influxo do seu poder criador. Quanto a isso, né, não tem dúvida, né, pessoal, que Deus, né, tudo que é criado seria influxo de todos os seus poder criador, né? Aí, sendo assim, né, espírito e matéria são essências constituintes do universo, que marcam os primórdios da criação, tá bom? Aí a gente entra nos elementos do universo. Então, a Trindade Universal, que a gente fala lá no item, né, do Livro dos Espíritos, então Deus, né, sobre todas as coisas, o princípio espiritual inteligente e o princípio material. Então, a partir do princípio espiritual, né, nós temos o espírito, e a partir do princípio material, a matéria. O fluido cósmico universal, ele é a base de todo o universo, tá? Nós vamos aí, durante a aula, a gente vai passar mais informações, tá? Então, aqui André Luiz conceitua que o fluido cósmico é o plasma divino, austo criador da força nervosa de todo sábio. Então, nesse elemento, né, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixe nos oceanos. Então, vocês viram, né, que tem muita coisa no universo que a gente não conhece. Né? Tudo que a gente conhece é que, né, foi feito, né, foi mostrado, né, pelos cientistas, né, e eles vivem, estão sempre estudando, e no que é possível ter nosso entendimento, a gente vai conseguir ter. Aí nós vamos, né, durante a aula, qual a diferença entre espírito e matéria? O que é espírito? O que é matéria? Pode-se conceber espírito sem a matéria sem o espírito? Tá, então eu vou falar para vocês assim, eu conceituei algumas coisas de química, de física, porque eu achei interessante e primordial no entendimento dessas questões do Livro dos Espíritos, tá? Mas antes disso, a gente vai fazer uma brincadeirinha. Todo mundo tá com o lápis aí, o papel que eu pedi? E aí, tá todo mundo com o papelzinho? Oi, oi. Estão vivos? Está todo mundo com papelzinho? Estou vendo que está todo mundo dormindo. Então, vamos lá. Não. Nós vamos brincar de que é o que é, tá? Então, a gente vai brincar assim. Então, os 3 elementos do universo, né? Nós falamos que é Deus, Espírito e matéria, tá? Então, até o final da aula, eu quero que vocês coloquem o que é cada um desses itens que estão aqui, tá? Então, vamos lá. Fluido cósmico universal. Aí vocês vão colocar para mim, é Deus, é Espírito ou é matéria? Tá? Estão copiando aí? Vamos lá. Um obsessor. Deus, Espírito ou matéria? Um vírus. Né? Deus, Espírito ou matéria? Magnetismo ou duende? Posso mudar de tela? Não. É o que é. Estou demorando muito no que é o que é aí. Vamos lá. Enquanto isso, eu vou tomar um copinho. Pode mudar? Só mais uma, tá? O pensamento. Uma barata. Ai! Barata. Não pode matar barata, gente, porque lá também... bom, dá dica. Não pode dar... a dica é assim, tudo que você mata é espírito, tá? Não vou falar mais nada. Barata também, pelo amor de Deus. Elefante e Jesus. Pronto?
Então, a gente vai continuar a aula, e no finalzinho da aula a gente vai matar a charada aí, tá bom? Tudo bem? Já copiaram? Já. Então, vamos lá. Sim. Vamos continuar. Aí, no Livro dos Espíritos, fala assim, na questão 27. Haveria, sim, 2 elementos gerais do universo, a matéria e o espírito. Então, assim, como o Costa sempre fala para a gente, né? Na época que o Kardec ele formatou o Livro dos Espíritos, então ele fazia muitas questões, né? E muitas das questões os espíritos não respondiam, ou eles respondiam complementando, você entendeu? Então, muitas das coisas a gente fica um pouco difícil do entendimento, mas você vê que aqui ele responde, né? Acrescentando. Então, ele fala, sim, e acima de ambos o Criador, Pai de todas as coisas. Até aí tudo bem, né? Vamos lá. Matéria. Aí eu vou conceituar um pouquinho a matéria na parte de física, né? De química, né? Então, chama-se matéria, né? Comumente matéria, tudo que tem volume e massa. Então, aqui tem lá, né? Um cubo, né? Compreendendo os sólidos e os fluidos. Aí, fluidos, a gente fala, poxa, mas fluidos, se eu fosse falar fluidos, todo mundo ia pensar, água, né? Mas não é só água, tá, gente? O fluido é o líquido e tem o gás também. Então, é só para a gente relembrar, não vou dar aula para vocês de nada, tá? Para a gente poder entender o conceito de fluido cósmico universal, né? E fluido, né? Então, fluido é toda substância que é capaz de escoar, né? De fluir. Então, aqui são líquidos e gases, né? Os fluidos elásticos por grande compressibilidade. Por que a gente está falando isso? Porque o fluido cósmico universal, ele é classificado como fluido, a gente não enxerga, né? Ele flui, ele não para, né? Então, tá nessa classe de fluidos, tá bom? E matéria, né? Nos sólidos, no caso. Então, matéria, né, caracterizam-se pela coesão das moléculas constitutivas, né, pela disposição espacial regular de suas partículas. Então, aqui a gente vai pegar, por exemplo, um exemplo de um metal lá, bem coeso, né? Ele é matéria, mas a partir do momento que você tem uma ação fora dela, por exemplo, um aquecimento, né, ela acaba sendo... Ela não é intransponível, vocês concordam? Aqueceu, ela, né, já não é intransponível. E você entende por que eles fazem essas conceituações? Então, vamos lá. Então, ela é classificada como sólido por sua forma própria e definitiva, né? Por sua rigidez, por sua elasticidade e sua pequena compressibilidade. Por sua rigidez, né? Desculpa que acho que o meu irmão não percebeu que eu estou aqui, tá, gente? Desculpa. Então, vamos lá. Então, por sua forma definitiva, rigidez, elasticidade e pequena compressibilidade. Então, o sólido a gente não consegue comprimir. É verdade ou não? Se a gente conseguir aquecer ele já fica deformável, né? Então, a gente entende também que essa definição, ela está, digamos, né, sobre diferentes estados que ele explica, né? Então, essa coesão é que dá à matéria a consistência rígida que ela ostenta, né? A coesão entre as partículas. Aí a gente faz uma abertura aqui, né? Nessa lei de Einstein, né? Que a energia, massa total, né? Vezes a velocidade da luz. Então, a energia é a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Aí, por que eu coloquei isso, né? Porque a gente chegou num patamar, né? No entendimento que toda a matéria, em qualquer de seus estados relativos, ela é energia condensada, ou seja, conjuntos eletricamente neutros. Então, a gente viu que se colocarmos, né, um elemento externo numa matéria rígida, por exemplo, um calor, ela derrete. Então, é um estado relativo. Tá aí, tudo bem quanto a isso, gente? Então, vamos lá. Aí, continuando. Pode seguir. Assim, na substância não existe matéria, né? Isso no livro Universo e Vida, tá, gente? Então, ele conclui assim: assim, na substância não existe matéria, no sentido que a gente compreende, né? De ser totalmente rígido. Então, apenas movimento. Então, ele conclui que é um movimento constante ali e que faz com que tenha essa coesão, né? E faz com que isso seja sólido. Então, apenas há movimento. Aí, ele fala assim: no princípio, era movimento, né? O movimento concentrou-se na matéria.
Da matéria nasceu a energia. E da energia emergia o princípio espiritual. Então, por que eu coloquei isso para vocês? Para a gente entender que daquela mesma matéria ali do fluido cósmico universal sai a matéria, né, o princípio material e o princípio espiritual. Então, por isso que eu estou justificando para vocês aqui. Então, da energia emergia o princípio espiritual, né? Então, o princípio espiritual, né, crisálida da consciência, ou seja, ali dentro, como se estivesse num casulinho ali, né, para poder ela emergir no momento certo, né? Nasce por transformação da extrema evolução da energia. Então, tudo vem, né, da matéria, tanto o princípio espiritual como o princípio material. Aí, concluindo, no berço da matéria, o princípio espiritual é o germe do espírito. Então, é a protoconsciência, ou seja, o protótipo, né, de uma consciência. Uma vez nascido, né, jamais morrerá. Então, é a partir daí, né, do princípio espiritual, que ele vai passar por todos os reinos, né? Quando chega no nosso reino, que é dos humanos, né, aí, tendo a consciência, a razão, ele passa a ser espírito. Antes disso, é princípio espiritual, tá bom? Então, eu vou colocar no Evolução em Dois Mundos, ele fala assim. Então, o André Luiz informa no citado livro, na Evolução em Dois Mundos, na primeira parte, no capítulo 6, quanto ao tempo relativo, né, a contar da criação, né, do ser vivo, né, o princípio espiritual, até alcançar a condição humana, que seria a nossa condição. Então, ele fala assim, com a supervisão celeste, o princípio inteligente, ele gastou desde os vírus e as bactérias, tá? Que nós já fomos vírus e bactérias, das primeiras horas do protoplasma na Terra, mais ou menos 15 milhões de séculos. Tá? Não sou eu que estou falando, tá? É Evolução em Dois Mundos, é coisa que está, né, foi passado pelos espíritos. A fim de que pudesse, como ser pensante, embora em fase embrionária da razão, lançar as suas primeiras emissões de pensamento contínuo para os espaços cósmicos. Ok? Querem que eu volte alguma coisa ou não precisa? No chat não tem nada. Não tem nada? No chat não. O Priscila? Espera só um pouquinho aqui. Ô, Adriana, eu estou numa aula, você... Desculpa. Só... Oi, fala. Espera só um pouquinho. O Emanuel, o André Luiz falou que é 15 milhões de séculos. É isso? É isso mesmo, ó. Peraí. Isso. 15 que milhões de séculos. Daria 1,5 bilhão de anos. Sim. Você acha muita coisa? Não, acho que está coerente, porque, bem, quem sou eu para dizer, né? Mas... Está coerente com a criação do mundo, né? Não está coerente? 4 bilhões de anos, 4,5 bilhões, né? Estaria coerente, sim. Estaria coerente, né? Porque tem todo um preparo, né? Então, é bem isso mesmo. Então, você vê o princípio inteligente, quanto tempo, né? Porque ele teve que evoluir, né? Desde das bactérias até o momento em que hoje nós somos ser pensantes, tá? Então, concluindo, nós já passamos por todos os reinos, né? Então, a gente, no Consolador, na questão 79, fala assim, é interessante a gente guardar, né? O mineral é a atração, né? Atração a gente entende o quê? Como atração entre os átomos, né? Entre os átomos, né? Que fazem aquela coesão. O vegetal, o que acontece no vegetal? A gente começa a adquirir, né, a sensação. No animal, o instinto, né? Quando homem, nós adquirimos a razão, né? E no anjo, a divindade. Então, achei interessante também quando o Costa falou, e qual que é, né, para nós, né, o nosso sentido evolutivo, né? Então, ele fala assim, que para nós, como humanidade, para a gente ser ser os seres humanos melhores, né, a gente adquirir o perdão. Então, qual que é aqui, né, para nós, né, o perdão? Então, enquanto a gente não adquirir o perdão, a gente vai ainda patinar bastante na nossa evolução. Então, é bem isso. Achei muito interessante essa colocação. Podemos prosseguir, então? Olha, tem uma pergunta aqui do William. Ele quer saber se o coronavírus
vai ser gente um dia. Sim, ele é vírus. Coloca ali, ó, nas perguntas É do que é o que é coronavírus. O que é coronavírus, sim. Sim, é o que ele falou. É um elemento que ele está evoluindo, sim. Um dia ele vai ser. Um dia ele vai ser anjo. Não sei quanto tempo, mas vai. E demore bastante. Um dia ele vai deixar de ser ruim, né? Não, ele vai deixar de... ele vai acabar com os ruins e vai continuar, né? A gente tem que evoluir. Você pode repetir, Priscila, o que a gente adquire em cada um dos mundos, do mineral, vegetal? Não, isso aqui, na verdade, assim, eu achei interessante, por isso que eu estou pedindo. Então eu passei para vocês, porque eu achei que quando a gente estudou, né, eu e a Luzia, muita coisa não era passado. Então a gente ficava muita coisa assim, né? Assim, com um vácuo, a gente não entendia. Então, eu achei interessante passar essa coisa do princípio inteligente. Então, é assim, ó. No mineral, a gente adquire a questão da atração molecular, né? São os elétrons. Então, no mineral é a atração. O vegetal é a sensação. Isso tem no livro também, se vocês quiserem, acho que no Evolução em Dois Mundos também tem. Mas aqui é na questão 79 do Consolador. Então, no mineral é a atração, no vegetal é a sensação, no animal é o instinto, no homem a razão e no anjo a divindade. Grata. Nada. Tem uma questão aqui do Rafael, ele pergunta o seguinte, que primeiro é a matéria e depois é a energia ou é o inverso? Primeiro a energia, depois a matéria. Primeiro a energia, que é o átomo. Do átomo, você compõe a matéria. A matéria, ela pode se decompor em energia de novo, né? E virar o princípio, o espírito, né? A gente viu lá a evolução. Você quer que eu repita para ver ou não precisa? Não, né? Não, eu acho que eu li o contrário, então, no slide. Tá. Então, vamos lá. Continuando. Então, agora, uma definição, né, do Livro dos Espíritos sobre matéria. Então, aí que vai começar o pegar o negócio do entendimento, não é? Porque tu vai ler o Livro dos Espíritos e fala, o que ele está querendo dizer, né? Vamos lá. Matéria, então ele fala, consiste no princípio material, né? Ou seja, o fluido cósmico, né? Então ele fala, ele vem pegar ali a matéria do fluido cósmico, né? Como matéria geratriz, que passa por várias modificações até formar as coisas e os seres materiais, tá? Aí, continuando, então ele fala assim, a partir dessas metamorfoses, né? As metamorfoses de quem? Né? Do fluido cósmico universal, que surgem os elementos fundamentais da natureza, né? As aglomerações de átomos, que, por sua vez, darão origem às formas materiais. Então, eu sempre exemplifico com um desenho que eu acho que é mais fácil da gente entender. Então, ele fala assim, os átomos de ferro, né? Tem um exemplo aqui dos pregos, né? Os átomos de ouro, né? Lá, uma porçãozinha de ouro, do carvão, né, e do mercúrio. Então, as aglomerações de átomos, eles formam o ser material que é, né, ali físico, né? Tudo bem aí? Então, vamos lá. Aí, no corpo humano, a gente tem o átomo, tem a molécula, né, em ordem crescente. Ali vai lá, o organoide, célula, tecido, né? Então, o tecido de cada órgão, né? O órgão ele vai formar um sistema do nosso corpo humano, cada sistema digestivo, sistema, enfim, né, do pâncreas, enfim, aí forma um organismo vivo, então é um organismo, tá? E vamos agora ao fluido cósmico universal. Então, todo mundo já sabe o que é fluido, a gente pode já falar sobre o fluido cósmico. Então, o fluido cósmico, no Livro dos Espíritos, na questão 33, fala assim, é a matéria elementar, a base, tá? Suscetível de passar por todas as modificações e adquirir todas as propriedades? Então, essa pergunta é o Kardec que faz, tá? Aí os Espíritos respondem para ele, sim, e é isso que deveis entender, quando dizemos que tudo está em tudo. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Que o fluido cósmico universal, ele é a base de tudo, né? Tanto a parte, né? Vocês viram, da parte espiritual como da parte material. Ele tá em tudo. Então, aí fica mais fácil esse entendimento para a gente, né? Tudo está em tudo. E Deus no comando, né? Ele fala, de um princípio único, fez todo o gênero humano para habitar sobre a superfície da Terra,
Então, é o Ato dos Apóstolos, né? Paulo de Tarso, capítulo 17, 26, né? Então, ele fala, em Deus nos movemos e existimos. Por que ele fala isso? Porque o fluido cósmico universal, né, está diretamente ligado com Deus, né? Então, em Deus nos movemos e existimos, né? Aí ele pergunta também na questão 36, o vazio absoluto existe em alguma parte do universo? Então ele responde, não, nada é vazio. O que é vazio para ti, ele está ocupado por uma matéria que escapa aos nossos sentidos, aos teus sentidos e aos teus instrumentos, né? Por isso que é fluido, né? Porque está lá e a gente não enxerga, alguma coisa a gente a enxerga, mas é um fluido. No livro Universo e Vida, o fluido universal que toca de perto a Deus e dele parte, constitui, né, pela sua quinta essência, né, pela a forma, digamos assim, uma matéria mais pura, digamos, né, mediante as combinações e modificações, transformações de que é passível, o instrumento e o meio, né, de que a inteligência suprema, né, pela sua onipotência, de sua vontade, operar no infinito e na eternidade, todas as criações espirituais, materiais e fluídicas destinadas à vida e harmonia universais, para operar, né, a criação de todos os seres, em todos os reinos da natureza, de tudo que se move, vive e é. Tá? Então, eu achei interessante, eu fiz essa correlação e foi engraçado, né? Quando eu cheguei, né, nesse slide. E eu falei, gente, eu preciso explicar. Como que eu vou explicar, né, sobre Deus ali no universo? E pensei. Aí o André falou assim, toda vez que a gente pensa muito, a resposta vem, né? Então, aí fala, o fluido universal que toca de perto a Deus e dele tudo parte. Olha só que interessante aqui. O universo, né? Então, o universo é um grande cérebro. E o nosso cérebro é um grande universo. Não é interessante a correlação, né? Então, é bem por aí, olha lá, os neurônios, né? As células do nosso cérebro são comandadas pelo nosso cérebro, né? Pelo nosso corpo mental. E o universo por Deus, né? Não é interessante? Muito, muito interessante, né? Gostaram? Então, eu achei muito interessante essa correlação. Aí na questão 22, né? Define-se matéria como tudo aquilo que tem extensão, né? Pode impressionar os sentidos e é impenetrável. Essa definição é exata? A gente viu que, e aí? É impenetrável a matéria? Né? A gente viu que depende da condição em que ela está, né? Aí ele fala, do ponto de vista que sim, porque falais daquilo que a gente conhece, mas a matéria ela existe em estados que a gente não percebe, né? Ela pode ser também tão etérea e sutil que não produza nenhuma impressão nos nossos sentidos, mas, entretanto, ela é matéria, que ele está falando né, da questão da matéria, mais do mundo espiritual, aquela que a gente não enxerga. Matéria, né, como ele diz, embora não seja para nós, porque para a gente, matéria é aquilo que a gente consegue palpar, né? Na verdade, não é, né? Então, a matéria sutil, né, a matéria do mundo espiritual. Aí no livro dos Espíritos, para a gente entender. Então, no homem, né, há três coisas. Então, nós temos o corpo, a alma, né, que é o ser imaterial, né, encarnado no corpo. O corpo, na verdade, aqui está dizendo assim, é o ser material, semelhante dos animais e animado pelo mesmo princípio, o fluido vital. Então, é assim, o nosso corpo, né, o corpo físico, para que a gente consiga estar encarnado, é como se fosse uma eletricidade, né? Tem um motorzinho lá, se você não conectar na eletricidade, o motor não funciona. Nosso corpo é a mesma coisa, né? O fluido vital é o que faz ele funcionar. Então, o fluido vital é essa eletricidade que vem lá do fluido cósmico universal. A alma, né, que ela precisa do perispírito para estar junto com o corpo físico. Vamos continuar, depois, se tiver alguma dúvida, eu explico. Então, e o perispírito, que é o liame, que é a interface entre os dois. Então, por que eu quis mostrar isso para vocês? Porque
assim, o corpo físico, no caso, né, para ele, o espírito, para ele poder atuar, né, no nosso plano encarnado, ele precisa do perispírito. Por quê? Porque o perispírito é um elemento semimaterial. O corpo físico é material e o espírito é imaterial. Então, a gente precisa de uma interface entre eles. Essa interface é o perispírito. Então, o perispírito, né, é ele que vai fazer com que o espírito se manifeste no nosso corpo encarnado, no plano encarnado. Por que eu estou falando isso? Porque tem uma resposta no Livro dos Espíritos que ele fala, né? Que é o liame, quer ver, ó? Ele fala assim, ó, o que é a matéria? Então, ela pode ser definida como o laço que retém o espírito e é o instrumento de que ele serve ao mesmo tempo sobre o qual exerce sua ação. Nossa, difícil, hein? Essa definição, né, que eles colocam aqui. Então, para ficar um entendimento mais fácil para nós, né, o corpo físico, na verdade, né, é o veículo de manifestação do espírito. Então, para o espírito se manifestar no plano encarnado, ele precisa, né, do perispírito, né? Mais fácil assim, né? Aí ele fala de propriedades da matéria, né, ponderabilidade. Então o Kardec pergunta para ele: a ponderabilidade é um atributo da matéria, né? No caso de você poder pesar a matéria. Ele fala assim, ó, da matéria que conheceis, sim, mas da matéria etérea e sutil, né, de que é formado o fluido cósmico universal, não, né? Aí eu dei um exemplo aqui, vamos ver que eu coloquei aqui. Então, a ponderabilidade é a propriedade relativa. Então, fora da esfera de atração dos mundos, não há peso. Aí eu coloquei um exemplo de como se a gente estivesse lá na Lua. Né? Eu acho que eu vou para a Lua, porque a gente pesando 70 quilos aqui, lá na Lua a gente pesa 11, né? Ótimo. Então, bom, eu vou para lá, porque então o peso é massa vezes a aceleração da gravidade, né? Então, por isso que ele fala que é relativa, né? Aqui a gente tem 70 quilos, vai lá na Lua 11 quilos. Acho que eu vou para lá mesmo. Tudo bem até aí, né? Então, a ponderabilidade. Dúvidas? Chat não tem nada. Não, né? Então, vamos lá. Pode falar dúvida, sem ter que escrever no chat, melhor? Pode ser verbal também, não tem problema. Se eu conseguir responder, tá ótimo. Fala. Deixa eu tomar uma aguinha. Então, é lógico que é uma visão minha, pessoal, mas eu acho que toda essa parte aí dessas perguntas relacionadas à matéria que o Kardec fez, a gente sabe que é um conhecimento de 1850 e pouco, né? Sim. Quer dizer, naquela época, até um pouco mais no começo do século XX, né, 1900 e pouco, ainda os cientistas eles buscavam uma matéria que explicasse a propagação da luz, que chamava éter. Isso, né? Isso mesmo. Então, eu acho que esse fluido cósmico que ele começa a questionar, eu acho que está muito ligado a esse conceito de para se transmitir, precisava de um meio, né? Eu acho que tudo isso deveria ser revisto do ponto de vista espírita para conceitos mais atuais, porque confunde muito, que a gente tem uma visão que a ciência dá e mistura um pouco com um conceito bem, onde assim, limitado que existia em 1850, né? No meu ponto de vista atual, né? Mas o que você refere que é defasado? Porque porque tudo é energia. Tudo é energia, então. Não teria necessidade de ter esse fluido cósmico, porque a energia, quando ela se condensa, ela vai formar tudo que nós conseguimos perceber fisicamente. Sim, é isso que ele quis dizer. Na verdade, assim, a gente atualizou os conceitos, digamos, porque se você for olhar aqui, ele vai falar o que é espírito, ele fala espírito e matéria, morreu aí. Mas a gente está atualizando o conceito, que é o princípio espiritual. O que é o princípio espiritual? Ele vem desde a criação, né? Desde a época da formação do mundo, digamos. Nós estamos falando de terra. Então, ele fala como que surgiu, né? Daquela parte lá digamos lá, das temperaturas, e a partir daí a vida, enfim. Então, assim, não sei, o que você quer dizer que ele está defasado em que sentido? Não, porque as informações são... Sim, o conceito de fluido cósmico universal, para mim, é o mesmo conceito de uma energia que permeia tudo, mesmo invisivelmente, né? Sim, mas isso é um conceito da filosofia espírita. Fluido cósmico universal da filosofia espírita. Não, sim, eu entendo, lógico, mas... A gente chamaria de energia.
No chamaria caso da de ciência é energia- éter, né? Eles falam éter, né? Porque tem... confunde, para mim, que está confundindo muito mais do que explicando, né? É uma confusão muito Eu grande. eu acho que existe uma ponte ainda aí para ser desvendado, né? Porque a teoria do éter ela foi derrubada por Einstein, se eu não me engano. Sim, Sim, exatamente. sim. E depois, Sim. logo disso, pelo princípio espiritual, existe o fluido cósmico universal, onde tem interação e força entre todas as coisas. Sim. Então, tem gente que fala, tem filosofias que falam que não existe nada. Foi o caso da ciência que derrubou o éter, mas a doutrina espírita ela ainda explica que existe uma interação entre todas as coisas, seja ela grande, seja ela pequena, tendo matéria ou sendo energia, né? Então, acho que tem um gap aí que a gente na pode verdade, ser assim, para descobrir ainda. a gente está passando a visão, né? E, no caso espírita, tá até no caso atualizada um pouco, porque se você for ver, tem muita coisa que até foi atualizada até pelo Costa nos cursos que ele passa, e tem realmente, tem a interface, mas a visão diferente, digamos, não é visão diferente, como é que eu posso dizer? É o conceito diferente, mas acaba sendo a mesma coisa. Não sei se, né? Como você está falando, está confundindo, não sei. Eu acho que existe Até também a terminologia que foi específica dentro da doutrina, né? Então tem como a gente porque explicou, você vê espiritismo, espiritualismo, né? As diferenças e que se formou novas palavras para poder fazer outras explicações, né? Então eu acho que também tem essa questão da nomenclatura que é usada dentro da doutrina, né? Então a gente não quer pegar na verdade, a gente não vai entrar na ciência. Isso, os conceitos da ciência, quando a gente está fazendo um caminho ligado com a doutrina, né? Então, por isso que, às vezes, é difícil de pontuar, né? Essa diferença, né? Não, a observação minha é mais simplificada no sentido de como a própria doutrina a ciência é uma parte da doutrina, né? Sim. Eu só acharia que teria que ter, por exemplo, um livro que explicaria mais atualizado todos esses conceitos que foram perguntados em 1850, né? Quer dizer, uma atualização, vamos dizer assim. Não, mas tem a base dessas informações que eu passei para vocês, Universo e Vida, tem o livro O Consolador, do Chico, são todas obras posterior à Gênese, tá? Então, por isso que está atualizado, porque se você fosse levar em conta só o Livro dos Espíritos, ela estaria defasada, sim. Porque, como você falou, ele mal conhecia que tinha princípio espiritual. Para ele era espírito. Tanto que eu coloquei para vocês princípio espiritual. Então, se fosse falar espírito, espírito, mas ele vai nascer da matéria, que coisa mais estranha, né? Fica estranho, né? Você entende o entendimento. Então, aí você pode ver que no livro, eu não sei qual que é o ano desse livro, Universo e Vida, né? Ele é na época de Chico, então é a época mais moderna. Então as informações estão sendo passadas. Tem Joana de Ângeles também, quer ver? Acho que tem um livro da Joana de Ângeles. Então, são informações que a espiritualidade vai passando posterior. Agora, esse link com a ciência que você está falando que tem que ser mais, aí a gente está passando o que a gente conhece, né? O que é dado para a gente passar, né? De acordo com, né, o que nos é passado, né? Quer ver, da Joana de Ângeles, acho que não sei se eu anotei. Anotei o livro, Iluminação Interior, Joana de Ângeles, capítulo 1. Joana de Ângeles é moderno. Então, ele fala que a célula é um princípio espiritual. E aí vai. Então, tem coisas modernas aí, tá? Não é da época de Kardec. Se fosse assim, realmente a doutrina estaria desatualizada. Eu concordo com você, né? Nesse sentido. O Costa sempre mantém, né? Conforme acho que as informações que são passadas para ele, né? Ele vai atualizando toda a grade do curso. Não é uma coisa que fica estagnada. Então, ele está sempre atualizando os cursos anualmente, né, Nuzia? Está sempre levando os professores para fazerem, né, participarem, estarem dentro dessas informações que é passado, né? Então, o conceito de fluido cósmico ainda é atual. Sim. É atual, ainda é usado hoje em dia. Sim, é usado, pelo menos na filosofia espírita, assim. Tanto que, para você ter, como eu falei para você, eu estou estudando filosofia, né, com o André.
digamos, é um termo da filosofia espírita, fluido cósmico universal. Ele não é da ciência, é da filosofia espírita, tanto que ele me corrigiu. Ele me corrigiu lá no questionário, a filosofia espírita, não é, entendeu? Então, a gente está falando né, da filosofia, do espiritismo, entendeu? Beleza? Vamos continuar, então? Ok, obrigado. Pode seguir. Se você tiver, de repente, alguma questão que você queira, né, passar, você pode também, de repente, passar via e-mail pelo Costa também, ele aceita sugestões também, ele é aberto à conversa e tranquilo, entendeu? Você fala, olha, e nessa questão assim, de repente ele pode responder melhor do que eu, tá? Não, acho que o que falta para mim é estudar mais esse conceito de fluido cósmico, eu acho que é esse, para entender melhor, né? Entendi. É um conceito muito vago ainda, né? Entendi. Não, tá bom. Vamos continuar, então. Então, aí ele falando... É que nesse começo, né, Priscila, a gente tem que passar uma série de informações e não podemos nos aprofundar. Então, à medida que a gente vai seguindo com o curso, é que a gente vai começando a se aprofundar mais nos temas. Então, a princípio, a gente só coloca a semente e vai deixando germinar no decorrer do curso. Por isso que, às vezes, a gente não consegue se aprofundar. Porque tem, por exemplo, aquele curso do Átomo ao Arcanjo, que a gente fez no... É no Básico 3, né, que eles fazem, né? O pessoal do Básico 3. É um curso que você se aprofunda muito. Mas, como a gente tem que passar as obras básicas, com o objetivo da gente se conhecer, como é que foi a evolução do espiritismo, da codificação, então, por isso que, às vezes, a gente não consegue se aprofundar mais nas questões que surgem, né, de dúvidas, né? Mas isso não impede da gente passar as informações, a gente pode até, de repente, perguntar para o Costa algum livro que tenha um aspecto, assim, mais atual para dar sugestão para a leitura. Então, vamos lá. Continuando, né? Então ele fala, a matéria é formada por um só elemento ou de vários elementos, aí ele fala, né? A matéria básica, né, é o fluido cósmico universal. E os corpos que considerais como corpos simples não são verdadeiros elementos, mas uma transformação da matéria primitiva. Então ele fala aqui que é tudo, né? Vem da base do fluido cósmico. Então a gente entende, né? Isso, que todas as matérias que vêm, né? A base é do fluido cósmico universal. Aí ele fala de onde provém as diferentes propriedades da matéria. Então, ele fala das modificações que as moléculas sofrem, né, ao se unirem em determinadas circunstâncias. Então, aqui dá para entender que, a partir do momento que os íons, né, se ligam de uma forma diferente, ele vai dar uma configuração diferente para a matéria. Então, aí eu coloquei, né, os tipos de ligações que existem aí, com doação de elétrons, compartilhamento de elétrons, né, mar de elétrons. Aí ele também cita no Livro dos Espíritos também, né, ele fala que numa mesma matéria, se você colocar uma molécula a mais, né, por exemplo, na água de oxigênio, a água de uma molécula transparente, ela acaba sendo, né, uma substância corrosiva, no caso é a água oxigenada. Aí no Livro dos Espíritos. Então, podemos admitir, né, para a matéria, 2 elementos essenciais, que nem o que foi falado, a força e movimento, né? Entendendo que todas as propriedades não são, senão, efeitos secundários, que variam segundo a intensidade da força e direção do movimento, tá? Isso é relativo à matéria. Aí também dá um exemplo. O que é? Ele está dizendo assim, ó, dependendo da configuração, né, de coesão entre ela, da força e a atração entre as moléculas, elas aparecem de uma forma diferente. Então, ele cita também o exemplo da água, né? No gelo, ela não é transparente, ela é opaca. Na água, ela é transparente. No vapor, né, são essas configurações que tem aqui de atração entre moléculas. Então, de transparente, ela pode virar opaca e vice-versa. Aí fala da compressibilidade, né, que a gente vê aqui que no ar, né, se a gente comprimir, a gente vê que consegue comprimir, então ele fala assim, ação de uma força que diminui, né, a compressibilidade da matéria. Então, na Gênese fala assim, então esses elementos químicos que ele fala, né? Então, o elemento terrestre nada mais é do que a combinação de diversas substâncias variadas ao infinito. Então, tudo que existe, né, na natureza é em função da combinação, né, desses elementos básicos aí. Eu coloquei, na verdade, é mais antigo,
mas 118 elementos, né? Na época de 2016. Hoje eu não sei quanto está hoje, deve estar a mais do que isso, tá bom? Ah, é? Mudou? Pode ser que esteja, não sei. Às vezes está sendo sempre descoberto, realmente eu não sei. Mas é que tem átomos que têm um tempo de vida muito curto, né? Então vamos lá. Aí eu dei o exemplo das células, né? Que nós somos um microcosmo. Lembra que a gente viu lá, né? Então, cada célula do nosso organismo é formado por células específicas. Então, tem célula do esôfago, né? De cartilagem, dos ossos, do sangue. Então, ele fala que o nosso corpo humano ele é constituído por 10 trilhões, né, de células. Então, o que a gente quer dizer aqui? Que se você tirar um pedacinho de célula nossa aqui, né, que nossas células são comandadas pelo nosso espírito, né, e colocar fora, né, o princípio dela, ela vira uma ameba, né? Então, o que quer dizer isso? Que o nosso cérebro, ela que conduz, cada célulazinha dessa tem o princípio, né, espiritual, sabendo que olha, a célula de músculo vai fazer isso, a célula do esôfago, entendeu? Elas têm lá, né, toda a programação. Se tira digamos, do corpo humano, onde ela não tem mais o domínio do nosso cérebro, ela vira uma ameba, tá? Então, como ele fala, né, no livro Universo e Vida, no berço da matéria nasce o princípio inteligente, né, a essência espiritual, que a gente viu. Então, o princípio inteligente ele vai evoluindo, né, até que chega no momento em que ele passou pelos diversos reinos, adquirindo o raciocínio contínuo, né? Então, o princípio inteligente, ele torna-se espírito. Então, o espírito é o princípio inteligente do universo. O espírito, né, na nossa linguagem, não é fácil de ser analisado porque a gente não consegue palpar, né? Então, porque o espírito não é uma coisa palpável. Então, a gente não consegue entender isso, tá? Então, a gente só consegue entender coisas que a gente consegue pegar, né? Então, é isso que ele quis dizer. A inteligência é um atributo do espírito. Então, naquele gráficozinho, ele fala, então, de Deus, né, originam-se os dois princípios, né, o espírito, né, e a matéria. Aqui, no caso, eu coloquei o princípio espiritual, porque é o início de tudo. Então, antes, né, era só Deus, espírito e matéria. Aqui a gente já entende que do fluido cósmico universal sai, né, o princípio espiritual, o princípio material. Na questão 25, ele fala, mas é também fundamental a união do espírito com a matéria em seu estado essencial para dar inteligência a esta e, portanto, dar origem à multiplicidade dos seres da criação. Né? Então, para a gente conseguir entender, então a gente tem assim, ó, tem a matéria, como eu expliquei para vocês, lá tem o corpo físico, fluido vital, né, e tem o espírito. A partir disso, né, quando no caso de animais é princípio espiritual, nós temos lá todos os elementos, né, da criação. Tudo bem até aí? Aí, espírito e matéria. Então, ele fala assim, pode-se conceber espírito sem matéria e matéria sem espírito? Através do pensamento. Então, o pensamento é matéria. Aí, a dicasinha é do questionário, hein? Já colei, já. Já colou, né? Aí ele fala, haveria, pois, dois elementos gerais do universo, né? Matéria e espírito, e, acima de tudo, Deus, o Criador e Pai de todas as coisas. Essa foi a pergunta do questionário, né? O que é a trindade universal? Deus, espírito e matéria são o princípio de tudo que existe. A trindade universal. Que caiu no último questionário. Foi do primeiro, no questionário anterior à aula, né? É a questão 27 do livro dos Espíritos, tá bom? Aqui, aquilo que eu falei, né? É preciso juntar a matéria, o fluido universal, que desempenha o papel intermediário entre o espírito e a matéria, propriamente dita, para que o espírito possa ter uma ação sobre ela, aquilo que eu expliquei. Então, o corpo físico é material, o espírito é imaterial, para que tenha que converse os dois tipos de corpos, tem um princípio que é o perispírito, que é semimaterial. Ainda que, sob o ponto de vista, ele possa ser incluído no elemento material, ele se distingue por propriedades especiais. Então, a gente vai aprender, não agora no básico 1, mas acho que é básico 2 ou básico 3, as propriedades do perispírito, tá?
Aí ele fala, qual é a natureza desse liame? Então, é semimaterial. O que é o liame que ele fala? É o perispírito, tá? Quer dizer, um meio termo entre a natureza do espírito e a do corpo. É necessário para que eles possam comunicar-se, tá? Ficou, então, claro aqui essa questão? Tudo bem? Agora vamos parar um pouquinho, vamos fazer uma dinâmica, vamos respirar um pouquinho, para acalmar um pouquinho aí os nervos, aí, vamos então? Então, vamos agradecer, né, que nós temos aí disponível para nós esse ar, né, o ar que respiramos. Então, vamos parar um pouquinho, então vamos todos fechar os nossos olhos. E vou pedir para vocês assim, no momento em que vocês estiverem inspirando, imaginem algum problema que vocês tenham, pontue esse problema, né? E a partir do momento que vocês estiverem expirando, né? Imagine que esse problema ele está, né, se dissipando no momento que você está fazendo esse exercício, tá? Vou fazer 3 vezes, tá bom? Aí eu conto até 7 e vocês expiram. Então vamos lá. Então vamos fechando nossos olhos, sentindo esse ar, né, que está disponível para nós, que Deus nos concede essa bênção. Então, vamos inspirar e contar até 7. Vamos expirar. No momento que nós estamos expirando, né, vamos colocando para fora, né, todo esse problema que está nos afligindo nesse momento. Mais uma vez. Vamos jogando para fora. E mais uma vez. Tudo bem? Então, vamos agradecendo, né, a Deus por nós termos aí disponível para nós, nesse momento tão difícil, né? Nós temos disponível esse ar que nos envolve, que nós possamos valorizar, né? Isso, e que a gente consiga, né, utilizar cada momento de nossa vida, quando nós estivermos com os pensamentos acelerados, coração acelerado, que a gente pare, né? Respire e peça, né, para que Deus nos conceda, né, esse momento de percepção, né, do problema que está nos infligindo, então. Ok? Obrigado, gente. Vamos lá. Marcelo, só fiz uma observação aqui. Puxa, esta é a aula mais difícil. Caramba! Também acho, de respirar, né? Vamos lá. Aí, do novo, fluido perseguindo Marcelo, fluido cósmico universal. Vamos lá. Então, na Gênese, fala assim, que é a matéria elementar primitiva, né, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Na Gênese, no capítulo 14, item 2. É o grau de pureza absoluta, na qual nada pode se dar ideia. O ponto oposto é a transformação em matéria tangível. Então, eu coloquei aqui para vocês um gráfico, né? Então, ele fala que é o ponto de partida, né, da pureza absoluta, né? O oposto é a matéria tangível, e aí a gente pode encontrar aí os fluidos magnéticos e elétricos na interface entre os dois, tá? Aí ele fala, né, o que chamar de fluido elétrico e fluido magnético são modificações do fluido universal. A solidificação da matéria não é mais do que um estado transitório do fluido universal, que pode voltar ao seu estado primitivo, quando as condições de coesão deixarem de existir. Aqui, ó, a resposta, né? No caso da energia. Certo? Nesse elemento primordial, né, vibram e vivem as constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Né? Evolução em 2 mundos, capítulo 1. Então, nessa substância original, né, no influxo do próprio Criador, né, operam as inteligências divinas e agregadas a ele.
Então, o que ele está querendo nos dizer? Que as inteligências, né, gloriosas, né, do nosso Pai, ele converte em habitações cósmicas. Então, aqui ele está dizendo o quê? Eles manipulam o fluido cósmico, né? Aí ele está mostrando a nebulosa já sendo criada, porque a partir da nebulosa que os universos, o universo nas galáxias, né, são criadas. Então ele está mostrando um exemplo, né, gaseificadas ou sólidas que perduram por milênios e milênios. Então essas inteligências, né, de Deus, né, manipulam o fluido cósmico e criam essas habitações cósmicas, tá? Essa é a definição que nós temos no livro, na Gênese, tá? Aí ele fala que, de acordo com a pergunta 28 do Livro dos Espíritos, também, né, existem controvérsias sobre as palavras, porque a nossa linguagem é incompleta. Tem muita coisa que eles não conseguem expressar porque nós não conseguimos entender, porque o nosso vocabulário ainda, né, é muito pequeno, né? E então é incompleta para exprimir todas as coisas que não podemos tocar. Então, vamos lá, agora vamos lá, as questões. Fluido cósmico universal é? Energia. Matéria, isso mesmo. Um obsessor, eu tinha que perguntar antes, né? Vai, o próximo é o obsessor, é? Espírito. O obsessor é o espírito, vamos lá. Um vírus. Ele é um princípio espiritual porque ainda não... que a gente viu, né? Que a partir do momento que espírito. Não, na verdade, assim, ele não tem ainda a consciência, a razão. Então, ele é um princípio espiritual, tá? Ele está ainda no reino, no caso, né? Princípio espiritual ainda. Vamos lá. O magnetismo, matéria. Matéria. O duende é o quê? Espírito. Espírito, porque a gente vê que lá no Livro dos Espíritos ele é conceituado como aqueles zombeteiros, né? Não pelo fato de eles serem inocentes, tá, gente? Eles são manipulados por os espíritos mais inteligentes, tá? Por isso que eles estão na classe como espíritos zombeteiros. Um pensamento? Matéria. Matéria. Que soprou. Barata. É o princípio espiritual. A barata um dia vai chegar a ser... a barata vai chegar um dia a ser também anjo, tá, gente? Nossa. Jesus... barata, será? É isso que eu falo. E Jesus e Espírito, né? Ninguém colocou Jesus é Deus, não, né? Faltou o elefante. O elefante também é princípio espiritual, que eu pulei, é verdade. É que no primeiro slide eu coloquei, nesse segundo eu tinha tirado. Então, o elefante ele é também um princípio espiritual, que, segundo o Costa, diz que ele está bem na fase, né, de estar melhorando e quase chegando na parte do espiritual. Beleza, gente? Vamos continuar aqui, que temos pouco tempo, né? Então, continuando no Livro dos Espíritos, espaço universal, né, ele gira em torno das complexas definições da física. Então, ele pode se tornar extremamente variável. Então, na impossibilidade de acordo, né, com esse conceito da doutrina, a doutrina espírita vem explicar pelo conhecimento humano. Então, ele fala, né, espaço, né, que separa dois corpos. Isso é bico, né? Perguntinha de vestibular, né, ô Marcelo? Não é fácil isso aí, não? Também o espaço universal, o espaço onde os mundos se movem, tá? O espaço é infinito pelo fato de ser impossível imaginar o limite de qualquer para ele, tá? Na astronomia, no capítulo 6 da Gênesis. Então, o espaço universal, ele é infinito e não existe vazio absoluto, né? Que nós já aprendemos. O que parece vazio está ocupado por essa matéria sutil e etérea que escapa aos nossos sentidos, tá? Então, a base dessa primeira aula, Livro dos Espíritos, a Gênese, a evolução em dois mundos, tá? E o Marcelo, ó, o Universo e Vida e o Consolador, tá? São livros, como você falou, bem posterior, tá? À época de Kardec, tá? O Consolador e o Universo e Vida. Tudo bem? Podemos continuar. Agora, a próxima aula é sobre... Nós vamos falar sobre não vir destruir a lei, tá? Enfim. O Marcelo só coloca uma observação aqui. Puxa, não consigo entender como o pensamento pode ser considerado matéria. Preciso estudar muito esta aula. Na verdade,
A é energia, é matéria, mas é matéria. Não consegue entender? Bom, eu consigo entender, para mim é matéria. Não sei, né? Se realmente você... Eu tô boiando nessa aula, viu? Caramba. Não. Tem vários. Eu quero ver que nota que eu vou tirar desse questionário aí. Para tirar 8, com certeza. Então, não vim... Cadê o 10? Oi? Cadê o 10? 10, então tá bom. Se você der esse questionário for um monte de pergunta o que é cada coisa, eu já dancei, viu? Não, o questionário vai ser simples. São 3 perguntas dissertativas. Eu vou colocar. Nossa! Vamos lá, então. Não vim destruir a lei, tá? Então, na Gênese, eles falam assim, que as 3 revelações, Moisés, Cristo e espiritualismo, né? Espiritismo. Então, Moisés, ele abriu o caminho para nós, né? Jesus continuou a obra e o Espiritismo vai arrematar a nossa obra. Então, ele foi Moisés, né? Que abriu o nosso caminho. O que ele quis dizer? Ele recebeu de Deus, né? No Monte Sinai, os 10 mandamentos. E ele também, né? Tinha lei civil ou disciplinar que era apropriada naquele momento aos costumes e ao caráter do povo, que se modifica com o tempo. Na Gênese, né, o que significa revelar? Né? A raiz ela vem do velo, que é véu, que significa literalmente levantar o véu, ou seja, descobrir, tornar conhecida uma coisa que é secreta ou desconhecida, na verdade. Né? No princípio da nossa fé religiosa, né, a revelação das coisas espirituais, que o homem não pode saber por ele mesmo, tá? Então, ela é dado por Deus, né, no caso, ou seus mensageiros, né? Que é através de palavra direta ou inspiração. Nesse caso, nós podemos designar como sendo os profetas ou o Messias, tá? Capítulo 1, item 7 da Gênese. Só os espíritos puros que recebem a palavra de Deus com a missão de transmiti-la. Nem todos são perfeitos, né? O que levou João a dizer. Não acreditais, né, que todos os espíritos vedes, né, se eles são espíritos de Deus, né? A primeira epístola de João 4, capítulo 1. No Decálogo, né, estava subentendido as leis de Deus, né, em alguns aspectos. Já na lei mosaica, a gente entende que ela era transitória, porque muitas do que tinha lá, né, ia em contradição com a lei do Sinai, né, porque a gente entende que era algo, né, pessoal, né, do legislador hebreu. Então, ele colocou muita coisa que, na época, era adequado para aquele momento. Tem os 10 mandamentos, né, que era para ele, né, e no caso, a outra, né, com o abrandamento dos costumes, então essas leis caíram em desuso por si mesmas, ao passo que o Decálogo ficou sempre de pé como farol da humanidade. Então, aquela lei mosaica, né, a lei que ele estipulou por conta, né, dele, em função do que o povo precisava naquela época, foi ao tempo caindo em desuso. Mas a gente entende que os 10 mandamentos não. Então, Cristo fez do Decálogo a base de seu edifício, né, abolindo as outras leis. Se fossem, no caso, né, não fossem obras de Deus. Né? Agora, se elas fossem obras de Deus, elas seriam conservadas intactas. Então, a gente percebeu que não eram, né, as leis de Moisés. Então, Cristo e Moisés são 2 grandes reveladores, né, que mudaram a face do mundo. Então, a gente entende, né, nesse capítulo que, né, Cristo não veio destruir a lei, né? Então, ele veio mostrar, né, realmente a lei de Deus. Então, ele veio desenvolvê-la, né, adaptá-la, né, ao grau de atentamento dos homens. Então, ele fala, né, em Mateus 5, 17 e 18, não penseis que vim destruir a lei ou profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar cumprimento. Então, ele veio acrescentar e mostrar mais, né, sobre a verdade de que estava obscuro naqueles pensamentos da época. Então, porque em verdade vos digo que a céu e a terra não passarão até que se cumpra tudo que está na lei, tá? Então, Jesus quis dizer que a lei de Deus fosse cumprida e praticada sobre a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e consequências, para todos os homens e indistintamente. Então, ele quis dizer que tudo, né, que todas as leis, elas iam ser aplicadas
para todos os homens e de uma forma igual, tá? Não ia ter nenhuma diferença de aplicação. A lei de Deus, que seriam os 10 mandamentos, né? A lei de todos os tempos, né? E os povos, e por isso ela tem um caráter divino. Então, a gente entende que, se você for ver, né? No caso, quando Jesus trouxe, né? Fora da caridade não há salvação, está resumindo, né? Todos esses 10 mandamentos. Todas as outras leis, né? Que as leis de Moisés decretou, né, ele, no caso, se viu obrigado a fazer isso para conter, né, com o temor, o povo que era, né, indisciplinado. Então, ela tinha a lei de talião, né, que era olho por olho, dente por dente, né, a gente dando um exemplo, né, do apedrejamento, no caso da mulher que era, né, que foi apedrejada. Então, para imprimir autoridade às leis, ele precisou atribuir, né, uma origem divina. Então, ele acabou achando, né, que atribuíram a origem divina àquelas leis, mas realmente não eram, né? Como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. Só a ideia de um Deus terrível poderia impressionar as criaturas, né, onde o senso moral ainda se encontrava pouco desenvolvido. Então, a gente entende o quê? A lei de Deus, que é os 10 mandamentos, né, invariável, né? A gente entende que para todos os tempos, né, em caráter divino. Então, amarás ao Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, né? E de todo o seu poder, né? Em Deuterônimo. E amarás a teu próximo como a ti mesmo, né? O Levítico 19, 18. Agora, a lei civil, né? Que era para disciplinar o povo naquela época, olho por olho, dente por dente, nós vimos que caiu em desuso, né? Tem os filhos do servo serão do Senhor, o homem que adulterar com a mulher do próximo, morrerão ele e a mulher. Então, é uma coisa que foi disciplinar na época, né? A gente vê que hoje, né, no caso, não é a lei de Deus, né, que Jesus veio trazer, porque Jesus veio trazer para nós a lei do amor, né? Então, Jesus, ele não veio destruir a lei, né, de Deus, ele veio cumpri-la, ele veio desenvolvê-la, dar um verdadeiro sentido, né, à vida, né, adaptá-la, né, ao nosso grau de adaptamento dos homens em cada momento, né, da época. Então, ele reduziu as leis, né, de Moisés em um único mandamento, que a gente sabe, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, foi isso que ele veio nos mostrar, né? Ele veio nos mostrar que o que rege, né, toda a humanidade é a lei do amor, né? Nós temos que aprender que só o amor, né, em todas as circunstâncias, se você levar em conta o amor, a gente consegue, né, a maioria das vezes, resolver os problemas baseados na lei de Deus, né, na lei do amor. Então, quando Jesus disse que o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota, quis dizer que seria necessário que a lei de Deus fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas consequências. Então, assim, se você, né, faz alguma coisa que não está de conformidade com a lei do amor, com a lei de Deus, a gente vê que, com o tempo, a gente vai sofrer com isso. Então, se você aplicar, né, todos os ensinamentos de Jesus nas nossas vidas, com certeza a gente vai entender que a nossa vida vai ser um pouco melhor, né? Então, para isso que Cristo veio. Ele veio nos mostrar que temos que caminhar por esse lado, né, pelo lado do amor, porque só assim que a gente vai conseguir ultrapassar, né, todas esses problemas do ódio, né, do perdão, tudo que não faz, né, não faz bem para nós e nem para o nosso desenvolvimento espiritual e moral. O próprio título do capítulo já mostra, né, que o objetivo é compreender que as lições de Jesus não contrariam as leis naturais e divinas. Então, ele veio mostrar, né, veio fazer aplicar essas leis, né? Então, o papel de Jesus não foi, né, de um simples legislador, tendo a autoridade de sua palavra, mas a sua autoridade era moral. Então, ele veio mostrar, né, através dos ensinamentos morais, que, aplicando esses ensinamentos, nós, com certeza, vamos estar assim, melhores, né, em termos de desenvolvimento espiritual.
Então, ele vier ensinar aos homens que a verdadeira vida não é, né, a que transcorre na terra, e sim, né, a que é vivida no reino dos céus. Então, nós temos que fazer de tudo para que, quando nós, né, passarmos para uma próxima, desencarnarmos, a gente tenha feito tudo o melhor que podíamos ter feito na nossa vida, né? Ele viera também nos ensinar que o caminho desse reino conduz aos meios de reconciliarem com Deus através do cumprimento de suas leis. Entretanto, ele não disse tudo, né? Ele limitando-se a muitos pontos, a lançar a semente de verdades, né? Que, segundo ele próprio declarou, que ainda não podiam ser compreendidas, pois o espírito humano ainda precisaria se amadurecer, né? E a ciência deveria contribuir poderosamente, né, para o desenvolvimento dessas ideias. Então, era preciso, portanto, dar tempo, né, para que a ciência fosse progredir, né, e o entendimento, né, da filosofia espírita, no caso, fosse feito. O espiritismo, então, é a ciência nova, né, que veio revelar aos homens, por meio de provas, né, a existência e a natureza do mundo espiritual, né, e as relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra também, né, que esse mundo não mais como uma coisa sobrenatural, né, mas ao contrário, como uma das forças vivas e atuantes da natureza. Então, o espiritismo é a chave, né, com o auxílio da qual tudo se explica de modo mais fácil. Então, a partir do momento que a gente tem entendimento, né, sobre a natureza, o porquê, né, o nosso porquê existimos, qual a função, né, da nossa existência, a gente começa a compreender mais tudo que estamos passando, né? A partir desse entendimento, se você fizer de uma forma diferente, você vai acabar passando por aquelas fases e vai entender que aquilo é melhor para você no seu avanço espiritual. Dessa forma, o espiritismo não vem destruir a lei cristã, né? Ele vem executá-la. Ele não ensina nada de diferente do que ensinou Cristo, mas ele desenvolve. Então, ele completa, ele explica em termos claros, né, para todos o que foi dito, né, numa forma alegórica, em forma de parábolas. Então, no momento que Jesus veio, ele explicou em parábolas, mas hoje, né, com o espiritismo, a gente entende muito mais, né, de tudo que ele falou, né, sobre a espiritualidade, né, sobre a relação que temos, né, entre as pessoas, entre a família, o seu compromisso com a sua família, com o próximo, né, o que você tem que entender, às vezes, que você tem que tem, de repente, né, um irmão, né, que tem um problema, um filho que de repente te dá um pouco mais de trabalho. Então, esse entendimento faz com que a gente mude até o nosso conceito de vida, né? Então, o espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer com que a humanidade avance. Então, a lei do Antigo Testamento está personificada, né, em Moisés, a do Novo Testamento em Jesus, e o espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. Mas não está, né, personificado em ninguém, né, porque o produto do ensinamento dado não foi por um homem, mas pelos espíritos, que são as vozes do céu, em todas as partes da terra e por uma multidão de intermediários. Então, o espiritismo, né, veio personificado, né, Kardec veio trazer os ensinamentos dos espíritos para nós. A ciência e a religião, né, são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material, né, e a outra do mundo moral. Mas ambas, né, o mesmo princípio é Deus, que não pode se contradizer. Então, a ciência e a religião, elas não podem se contradizer. A incompatibilidade que se acredita existir entre essas duas ordens de ideias provém de uma falha de observação do excesso exclusivista, né, de uma ou de outra parte. A ciência e a religião não puderam se entender até agora porque era necessário alguma coisa para preencher o espaço que as separava, né? Um traço de união que as ligasse. Aí, no caso, a gente está falando do espiritismo. Então, esse traço, né, no conhecimento das leis, né, que regem o mundo espiritual e as relações com o mundo corporal, né? Então, essa lei, depois de elaborada, né, por 18 séculos, chega, né, à eclosão e marcará mais uma nova era da humanidade. Então, o fato da gente compreender o mundo espiritual já melhora bastante nosso entendimento sobre tudo.
Então, essa lei deverá produzir mudanças nas relações sociais, né, contra o que ninguém poderá se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus, e são o resultado da lei do progresso, que é uma lei de Deus, tá? A lei do progresso é uma lei de Deus. A nova era, né, continuando sobre a matéria, o Cristo foi iniciador da mais pura moral, né, a moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens, né, torná-los fraternos. Então, como o Costa falou, que a função, né, nossa é tentarmos ser mais fraternos, né, aprendermos sobre o perdão, né, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo. Então, o momento que a gente tem que aprender. Se não aprender, com certeza, né, nessas mudanças todas, né, vai ser um caminho diferente para quem não conseguir fazer essa mudança. E criar entre os homens uma solidariedade comum, né, uma moral, enfim, que deve transformar a Terra, né, e fazê-la morada dos espíritos superiores. Então, qual que é a necessidade de melhorarmos, né, para cada vez mais, né, tornarmos espíritos melhores, espíritos superiores, aos quais hoje habitariam a Terra. Então, são chegados os tempos, né, em que as ideias morais devem desenvolver-se, né, para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Então, o progresso aqui que ele fala é o progresso moral, tá? A nossa melhoria espiritual. Foi Moisés que abriu o caminho, né? Jesus continua a obra e o Espiritismo concluirá. Tá? Então, aí eu finalizo com essa passagem, né? Aproveitemos, acho que é Fonte Viva, se eu não me engano. Então, ele fala assim, Jesus sempre aproveitou o mínimo para produzir o máximo, né? Com 3 anos de apostolado, ele acendeu luzes para milênios. Congregando pequena assembleia, né, de 12 companheiros, ele renovou o mundo. Com uma pregação na montanha, ele inspirou milhões de almas para a vida eterna. Então, o que ele fala, né? Corrigindo alguns espíritos perturbados, transforma o sistema judiciário da Terra, né, erigindo o amai, né, vós uns aos outros, para a felicidade humana. Então, ele não está pedindo muito, não. Ele está pedindo para que nós amemos uns aos outros, para que nós estejamos felizes, né? Então, você viu tanto que ele fez, ó, mas para nós ele está pedindo só isso, amai-vos uns aos outros, né, para a nossa felicidade humana. Tá? Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Tá? Esse é o nosso maior mandamento. Tá? Obrigado, pessoal, pela paciência. Aí que eu finalizo minha aula. Tá bom? Então, nosso maior mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. Tá bom? Priscila? Oi? Tem umas questões aqui. Deixa eu ver aqui. Aí o Marcelo coloca, acho que eu já li, puxa, não consigo entender como o pensamento pode ser considerado matéria. Preciso estudar muito esta aula. Aí vem a Vilma na sequência. Sim. E coloca, tudo que pensamos transforma em matéria. Aí o Marcelo coloca, assim, como a energia que é matéria condensada, mas é energia não matéria. Na minha opinião, preciso estudar esse ponto de vista. Na verdade, assim, ele mostra assim, eu acho que o entendimento vem assim, gente. A gente não explicou que tudo de energia vira matéria, né? E de matéria ele vira energia e vira espírito. Então, tudo energia, né? Tudo energia. Mas, no princípio, o pensamento ele vai gerar uma matéria. A gente sabe que o pensamento, né? A gente... tendo força do pensamento, ele plasma, né, muita coisa. Então, matéria, né? Tem um textinho aqui que eu achei, que coloca assim, a mente é um manancial vivo de energias criadoras, e o pensamento é a substância mensurável que dará forma a tudo o que idealizamos. É que nem você falou, a energia... e depois se transforma em matéria. Sim. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não ser... Ai, que bom, apagou aqui. Pode não se exteriorizar de imediato no plano físico, mas as criações mentais vivem no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou para a sua extinção.
Então, vem a energia que se transforma em pensamento e o pensamento vira matéria. É uma matéria mas aqui a gente está se referindo especificamente só ao pensamento, né? Ao pensamento, exato. Só ao pensamento, não depois, não o que vem depois do pensamento. No caso, é uma matéria, com certeza. Aí depois vem todo lá na frente, tem as formas pensamento, né? Que é outra... Isso, tem as formas pensamento. Que é um pouquinho mais à frente, que é o aprofundamento aí dessa energia que se transforma no pensamento e que se transforma em forma pensamento. Então, é tudo energia, né? Não sei se deu para... Aí vem o William, difícil demais de entender, vou ter que assistir essa aula pelo menos mais 3 vezes. Não precisa. Eles estão ligados só no conceito, né? Na verdade, assim, o que a gente precisa entender é sobre o que é o espírito, né? O que é o nosso corpo físico, né? E a interface que tem, né? Então, eu expliquei, tem o nosso corpo físico, né? Tem o espírito, e para que tenha a interface dos dois, a gente tem o corpo semimaterial, que é o perispírito, tá? Para ele poder atuar na Terra, tá? É que eu falei, na Terra, encarnado, precisa disso. Por quê? Porque o perispírito é onde a gente não faz lá outros tratamentos espirituais, tudo. Então, tudo pelo perispírito é que a gente vai receber, através dos plexos, vai entrar tudo, né, essa energia dentro do nosso corpo físico. Então, precisa desse corpo semimaterial, que é o perispírito, para que o espírito atue, né? Não sei. Depois tem os centros, bem tem isso. os centros de força. Dúvida, assim, vamos colocar bastante definição. Que o Marcelo está falando, você não entendeu ainda do espírito, do pensamento. Física. Ficou claro para você o pensamento. Estava só no conceito filosófico. Espera aí, não estou ouvindo. Margarete. Agora estou ouvindo, Margarete. Misturou física. Enquanto estava só no conceito filosófico, estava tudo certo. Misturou a física. Deu um nó na cabeça. Não, é só para a gente entender, porque ele fala... na verdade, assim, ele fala, mas existe... Você viu nas questões? Existem muitos estados que a gente não compreende. Então, a gente seguiu o enunciado dos livros dos espíritos aqui, né? Ele falando, pode, sem dúvida, né? Haveria, sim, 2 elementos, então a gente vai seguindo, né? Para dar um certo entendimento. Mas o que é importante a gente saber nesse momento? É saber que a gente tem lá a Trindade Universal, que é importante saber, que é o que existe no universo, o que é? Você pega uma gotinha do universo, existe espírito, matéria e Deus acima de tudo. É isso que a gente precisa entender, né? E no caso do corpo físico, a gente precisa do perispírito para poder fazer essa ligação entre ele, né? Eu acho que é isso, né? Agora, os conceitos que foram passados é para poder ter um pouquinho de entendimento. Acho que eu quis passar e acabou complicando mais, né? Ficou mais confuso. Mas é isso. A pergunta vai ser fácil, tá? Então, eu vou colocar para vocês definirem o que é espírito, né? O que é matéria e o que é fluido cósmico universal, Marcelo. Putz, que fácil. E depois eu vou colocar as questões da Luzia. Nossa, já fiquei até mais tranquila. Nossa, super tranquila. Agora, legal. Obrigada, gente. Não, mas é baseado nos livros da codificação. Vocês podem procurar em outros livros, ao invés do livro dos espíritos, pode ser em outro livro. No conceito espírita, né? O que é espírito, o que é matéria, o que é fluido cósmico universal. Estou brincando. Eu não sei se ajuda a maioria, mas eu tento não me apegar aos detalhes, porque senão não vai. Eu vou avaliar, vou fazer o questionário. Marcelo, eu não fiz ainda o questionário. Eu não quero entender as nuances. Vamos indo. Não, mas, por exemplo... Marcelo, bastante tempo, mas podemos conversar, não tem problemas, assim. Não, o questionário que você fez nós lá... Nós temos a eternidade para compreender. Tá? Eu falei 1 bilhão de anos, eu estou tranquilo, né? Então, é que a prova vai ser agora, né? Estou brincando, eu não fiz o questionário ainda, gente. Eu tenho as questões pré, né? Após, desculpa. Até amanhã eu faço o questionário para vocês, mas vai ser simples, não vai ser difícil. Não, eu preciso estudar mais os conceitos. Esses conceitos, para mim, são muito profundos. Eu não consegui entender ainda. O que você não conseguiu entender? Vamos lá se eu consigo. Não, a diferença. Se pensamento é matéria, para mim, matéria é o que você, pelo menos, é constituído por átomos, né?
no meu conceito. Então, mas é uma matéria físico. sutil. Você não viu o livro dos Espíritos explicando? Nós não temos lá o gráfico lá do mas então tudo absoluto. é matéria, tudo que é... Tudo é matéria. Sim, tudo é matéria. Tudo porque é matéria. ele não explicou que energia, que a partir da energia você gira a matéria, da matéria você vira energia. Sim, então, para mim... Espírito. Então, é tudo energia. Sim. Mas o no fluido estado cósmico que o e disversal, nesse ponto de vista que eu entendi, que foi só essa aula, Sim. eu não estudei isso matéria... ainda. Seria o início da conversão da energia que converte em matéria. Esse é o fluido cósmico universal para mim. Sim, mas é isso mesmo, é a base. Ele fala, ele é a base de tudo, é o fluido cósmico universal. Tanto a base da matéria como a base do espírito, é o que ele mostra na Trindade. Então, mas você fala Jesus, naquela lista lá, tudo é matéria, porque constitui também de matéria. Nós somos matéria, uma parte. Aí você fala assim, não, somos espíritos. Também somos espíritos, mas se você colocar, nós somos o quê? Você tem que opções? Nós somos o conjunto de tudo isso aí, né? Nós somos matéria e espírito, tem perispírito, são estados diferentes de condensação da energia, não é? Então, mas são estados diferentes. Exatamente. São os estados diferentes. Então, você não pode comparar o estado de Jesus com o estado do vírus. São estados diferentes. Então, é isso que a gente evolutivos, quis fazer estágios a diferença. Evolutivos diferentes. Porque vocês viram que... Vocês lembram na história de Paulo de Tarso, quando ele vê Jesus, né? Jesus está num estágio tão evoluído que ele não tem mais matéria, ele é imaterial. Então, o que é? Ele é só luz, né? E ele não ficou cego por alguns instantes lá, quando ele estava lá no deserto, que ele confundiu com a luz do sol, não sabia se era a luz do sol. Então, era Jesus, porque é luz, né? Então, Jesus está num patamar de energia mais evoluído. Mas aí também é um outro conceito que tem que deixar bem claro, porque Jesus, enquanto encarnado, era uma pessoa. O espírito dele, sim, ele estava num estágio de evolução diferente de nós. Jesus, quando estava na Terra, era um espírito encarnado. Então, ele é um espírito encarnado. Exatamente. É que nem no próprio questionário eu fiquei em dúvida, porque lá a alma é espírito encarnado. Isso, espírito encarnado. E deu confusão para mim na hora de fazer o questionário, né? Porque lá estava escrito... mas no começo... O espírito é eterno ou a alma é eterna? A alma não é eterna porque o espírito só é alma enquanto está encarnado. Então, a alma não seria eterna. Então, eu fiquei confuso no questionário da semana passada. Mas esse é o objetivo. Não, mas então estaria errado. A alma não pode ser eterna. O espírito é eterno, a alma não. Porque vai chegar uma hora que a gente não vai precisar encarnar mais. Aí eu confundi. Agora mas isso é conceito do espiritismo, que a alma é o espírito encarnado, né, Luzia? É isso, né? Então, mas a alma não seria eterna, então. Mas é isso lá no questionário. Então, e agora? E agora? É o que estava no questionário. A alma é eterna. Tá? Quem pôs eterna deu certo. Agora, eu acho que não deveria ser. Na minha opinião, né? Mas eles falam que eles falam que se confunde. As pessoas admitem eu fiquei confuso, o mesmo termo. Eles admitem o mesmo termo, né? Então, a alma não é espírito, segundo o espiritismo, né? Vocês fazem essa divisão. A alma é espírito. A alma é espírito. Só que é espírito encarnado. Enquanto ele está encarnado, ele é um espírito encarnado. E aí é uma questão de nomenclatura. É nomenclatura. Eu sou um espírito, sou. Sim. Sem dúvida. Só que a minha definição, eu estou com alma. Por quê? Porque eu estou encarnada. Eu tenho o corpo, o espírito, o perispírito e o corpo físico. Então, por isso, por essas três questões, eu sou alma, né? Ou seja, porque eu tenho o trio está junto. A partir do momento que eu vou evoluindo, o meu perispírito ele vai ficando mais sutil, e aí vai chegar um determinado planeta, determinado ponto, que eu não tenho nem mais perispírito, eu só tenho espírito. Então, que eu aí não você vou não precisar. vai ser mais alma. Você não vai ser mais alma. Certo? Ou não? Essa é a confusão que eu tive no questionário. Eu falei assim, poxa, mas alma não é quando você está encarnado? Mas você não vai estar encarnado para sempre. Então não seria eterno.
eu ia errar, né? Mas, sei lá. Depende do grau de evolução, né, Marcelo? Se a gente já não, eu tô atingiu o estado questionando. crítico, a gente não precisa mais, né? Não, eu Não, minha entendi a pergunta é o dúvida do questionário que Marcelo. deu confusão. No Por exemplo, questionário. dentro do E aí o próprio Williams catolicismo, falou aquele não negócio existe lá espírito, é só outro alma. questionário. Eles não falam de espírito, eles falam só alma na Igreja Católica. Então, somos todos verdade. almas. Né? Dentro do espiritismo é que tem essa separação, que enquanto você está encarnado, você é alma, e depois que você está desencarnado, Sim. você continua com o seu perispírito no plano espiritual, porque você ainda está... não é um espírito evoluído, você ainda precisa do perispírito. Sim, e aí você é espírito lá, mas ainda com o perispírito. Mas se você tivesse que responder um questionário, a alma é eterna, você falaria que sim ou que não? Eu falaria que não. Mas no questionário induziu a falar que sim. Se eu colocasse não, eu estaria errado, né? Certo. Não entendi. Ué, sei lá, é o que eu entendi até agora, né? Mas não sei. É um conceito que você falou, né? Quando está encarnado é alma. Mas... aqui, um conceito do Livro dos Espíritos. A alma é um espírito encarnado. Sim. E o corpo é apenas seu invólucro, tá? Sim. Aí, o liame, ou perispírito, que une o corpo e espírito a uma espécie de invólucro semimaterial, tá? Que é o perispírito. Então, são tudo conceitos, né? Aí que são passados. Agora, no caso, realmente eu não vi. Agora, o questionário vocês fazem, se eu fizer um questionário descritivo, vocês fazem? Descritivo não, tem a parte de dissertativa. Vocês preferem, porque assim, múltipla escolha, não tem como você fazer um questionário para esse tema de múltipla escolha, entendeu? Eu acho mais interessante ser um dissertativo, né? Você dissertar o que você entendeu, o que você entendeu de, né, espírito, né? Dentro das questões, o que é matéria, né? Para nós aqui, tudo bem, aqui, o corpo é necessário para o espírito estar encarnado, né? Então é bem isso. Até que eu falei para vocês do que o Costa deu uma definição muito legal, até que eu falei para vocês aqui, fala assim, o perispírito é o veículo de manifestação do espírito no plano astral. Olha que interessante. E o corpo físico é o veículo de manifestação do espírito no plano encarnado. Então, fica mais fácil esse entendimento. Agora, se você for ler, né, o Livro dos Espíritos, você vai olhar, peraí, o que o liame, que não sei o quê, você já até desiste de ler, né? Não é verdade? Então, é bem isso. Por quê? Porque para o espírito se manifestar através do corpo, ele precisa do perispírito, né? Onde tem lá os centros vitais, né? Você recebe toda a energia, né? Enfim, acho que é bem isso. Beleza? Então, acho que já passamos do horário, né? O William fala assim, mas dessa forma ficará cada um com o seu conceito. Não vamos saber o que realmente é correto. As questões do que você está falando? Múltipla escolha. É o William que está colocando. Do quê? Da dissertativa? Não é, não sei, é da dissertativa, William? Quando a gente... Então, quando eu posso dar o feedback para você, pessoal. Eu vou ler a tua questão, vou ler um por um. E vou te dar o feedback do que você escreveu. Tá? Você vai escrever, vou falar assim, o espírito é a alma encarnada. Ou o espírito não sei o quê. Vou falar para ele, não, realmente, não é isso, entendeu? Vou te dar o feedback individual, tá? Se tiver errado o conceito, tem vários conceitos. Você vai falar, o meu conceito é de entendimento baseado no Livro dos Espíritos, você tem que basear nos livros da doutrina, tá? Entendeu? Eu vou te dar o feedback. Agora, se for de múltipla escolha, tudo bem. O Costa pediu para a gente fazer 10 questões. Não é, Luzia? Eu falei, 10 questões. Vocês já fizeram, né? Respondendo 10 questões. Você tinha falado que você fez 10 questões? Já fizeram 2 vezes, Ninguém reclamou, então tá beleza. Então seguindo. Ninguém reclamou, então beleza. Não, eu acho que de repente as 10 questões dá até mais oportunidade, de repente alguém erra, e aí tem cada uma valendo um ponto, né? Então, isso pode facilitar na pontuação, né?
Eu vou pensar aqui. Aí até hoje é terça, até amanhã à noite eu mando para vocês o questionário. É fácil, né? Se for múltipla escolha, né? Se for dissertativo, tá bom? Então, obrigada. Mas eu vou me aprofundar nesse negócio do alma e espírito, e eu já vou atrás, a fundo dessas questões de definições. Mas eu acho que o mais importante é a gente poder entender realmente o que significa, né? Independente de uma definição ou outra, o importante é o fundo da questão, né? Vamos dizer assim, né? O que realmente importa, né? Mas isso a gente leva mesmo dubiedade. Então, eu vou ver se eu consigo me... Que nem a questão lá do Deus é eterno, né? Do William, eu fui atrás, eu falei, nossa, quanta coisa de informação que vem de um lado e do outro, né? Então, às vezes é difícil mesmo pontuar. E aí a gente lembra do Sócrates, sei que nada sei, né? Então, tá bom, gente, eu agradeço então a presença de todos, então vamos fazer o encerramento, porque já passou, né, uns minutos, né, da nossa aula. Então, eu agradeço, né, vamos agradecendo ao plano espiritual que esteve conosco, né, os espíritos mentores dessa sala, que estiveram conectados, né, e nos ajudaram, né, no desenvolvimento desta aula. Então, agradecendo a presença de todos e que Jesus esteja presente, né, desde então, né, na vida de todos nós nessa semana, e que possamos, né, estar sempre orando e pedindo, né, ajuda nesses nossos dias que sejam, né, que estão sendo difíceis para todos, mas que possamos refletir e pedir a Deus, né, que nos ajude nesses momentos, né, que estão sendo até, né, de dificuldade de estar presos, né, de casa, mas que se fizermos nossa parte, com certeza, né, as coisas vão melhorar e vão fluir melhor. Eu agradeço a todos e muito obrigada, tá, pela presença. Amém.